E aí galera, prontos para mais um vídeo de sistema circulatório? Meu nome é Diego Barros, esse é o Medicina Resumida e mais uma vez eu vou tentar facilitar a sua vida. Hoje vamos aos detalhes que faltaram. Então sem mais enrolações, logo após a vinheta. Bora lá! Então bora lá. Esse vídeo vai ser um pouco mais denso. Acredito que você vai precisar pausá-lo algumas vezes se quiser copiar. Mas vou tentar ao máximo ressaltar o que é mais importante. Antes de tudo, se você não chegou a ver os vídeos de anatomia, eu recomendo voltar lá primeiro. Nesse, irei disparar minha antena apenas aos detalhes que faltaram e recapitular apenas o que for necessário, até porque imagino que você vai assistir eles na sequência, mas bora lá. Apenas relembrando, as artérias são vasos eferentes, ou seja, vasos de saída, enquanto que as veias são vasos de chegada, ou seja, aferentes. Já os capilares são os menores vasos e, por serem tão finos, permitem a troca de gases e substâncias. Chegamos também a falar superficialmente de diferenças entre artérias e veias, como a presença de pulsação nas artérias e a presença de válvulas nas veias. Só que nesse vídeo iremos aprofundar melhor as minúcias. Mas primeiro, vamos à estrutura geral. Hora de falar das suas camadas com mais calma agora. Como dito no outro vídeo, as artérias e veias são compostas por 3 camadas que chamamos de túnicas: a íntima, a média e a adventícia. A túnica íntima reveste o interior do vaso e é constituída por uma única camada de tecido epitelial pavimentoso, o que chamamos nos vasos sanguíneos de endotélio. Estas células repousam em uma lâmina basal, que posteriormente a ela possui um tecido conjuntivo frouxo, que chamamos de camada subendotelial. É bom falar que nesta camada podem estar presentes células musculares lisas, dispostas longitudinalmente, mas nem sempre. As células endoteliais, além de criar uma superfície extremamente lisa no interior dos vasos, também possuem diversas funções, então prepara para anotar. Elas são capazes de secretar colágeno dos tipos 2, 4 e 5. Secretam também fatores vasoativos que serão importantes no controle da pressão arterial, como a endotelina e o óxido nítrico, como também secretam o fator de von Willebrand, que facilita a coagulação plaquetária. Apenas para exemplificar, pacientes que possuem deficiência nesse fator possuem uma adesividade defeituosa das plaquetas e, consequentemente, possuem um tempo prolongado de coagulação, levando ao excesso de sangramento no local de uma lesão. Mas continuando com as funções, as células endoteliais possuem enzimas ligadas à membrana, como a enzima conversora de angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, que também terá papel fundamental na regulação da pressão arterial. Se você já está achando demais, vou adicionar ainda que elas possuem enzimas que inativam a bradicinina, serotonina, prostaglandinas, norepinefrina, que também é conhecida por noradrenalina, e trombina, sem contar que ainda realizam lipólise de lipoproteínas. Muita coisa, né? Retornando à estrutura da túnica íntima, para finalizar, temos uma fina camada limitante que chamamos de lâmina elástica interna. Ela separa a túnica íntima da média. É composta por elastina e é mais desenvolvida em artérias musculares. Lembra que falei que as camadas mais internas são nutridas por difusão? Pois é, a lâmina elástica interna possui fenestrações que permitem essa passagem. Nos cortes histológicos, como podemos ver na imagem, ela apresenta um aspecto ondulado, devido à ausência da presença sanguínea para estirá-las. Pronto, acabamos enfim com a íntima. Mas não se preocupe que as demais são bem mais simples, então vamos à camada média. A camada média é geralmente a mais espessa dos vasos. Como eu disse, geralmente, pois nas grandes veias a adventícia é a mais desenvolvida, como veremos mais à frente. A média é composta por camadas concêntricas de células musculares lisas, organizadas helicoidalmente. Entre estas células há uma matriz extracelular composta de fibras elásticas e reticulares, além de proteoglicanos e glicoproteínas. Apesar de estarmos falando das características gerais, acho um bom momento de citar a lâmina elástica externa. Ela está presente apenas em artérias, principalmente nas artérias musculares maiores. Ela é semelhante à interna, porém é mais delgada. E assim como a interna que separa a íntima da média, a externa separa a média da adventícia. A túnica adventícia é a camada de revestimento dos vasos e torna-se gradualmente contínua com o tecido conjuntivo pelo qual o vaso está passando. Ela é composta principalmente por fibroblastos, fibras de colágeno tipo 1 e fibras elásticas dispostas longitudinalmente.
Viu que eu disse que não precisava se preocupar com os detalhes nas camadas do outro vídeo, pois haveriam muito mais? Acho que te provei. Agora é hora de explorar as minúcias de cada vaso. Então vamos novamente seguir o fluxo sanguíneo. Tudo começa com o coração, injetando sangue para a artéria aorta e seus ramos. Então vamos para as artérias elásticas. Se você lembra um pouco de energia potencial elástica de seus estudos de física do colégio, isso vai facilitar você entender a principal função destas artérias. O coração ejeta uma certa quantidade de sangue em um determinado tempo. Iremos em outro vídeo definir isso melhor e chamaremos de débito cardíaco. Essa ejeção ocorre na contração ventricular, no momento que a pressão é máxima e empurra o sangue adiante no sistema com mais força, se as artérias fossem um tubo de PVC, inelástico. Quando acabasse a contração, concorda que haveria uma redução brusca no fluxo sanguíneo? O que ocorre é que parte dessa força da ejeção cardíaca é armazenada como energia pelo estiramento das artérias elásticas, ou seja, energia potencial elástica, que já iremos ver que sua composição é que possibilita isso. Então, quando há redução da pressão, essa energia potencial se transforma em uma nova força de pulsão para o sangue, entendeu? E agora sim eu posso dizer a função delas: estabilizar o fluxo sanguíneo. Espero que tenha entendido. Então, como tudo isso é possível? Simples. Sua camada média possui por volta de 40 membranas elásticas em um recém-nascido e continua aumentando esse número ao longo da vida, chegando a mais de 70 membranas em um indivíduo adulto. E é devido ao acúmulo de elastina nessa camada que as artérias elásticas possuem um aspecto amarelado quando visto a fresco. Além disso, vale ressaltar que entre essas membranas existem células musculares lisas espalhadas entre elas. Outras características das elásticas é que a lâmina elástica externa é delgada e que a interna pode não ser distinguida devido à sua semelhança com a camada média. Lembre disso. Continuando o fluxo, chegamos nas artérias musculares e novamente iremos dar um enfoque maior na túnica média. Essas artérias podem até ter 40 camadas de células musculares lisas nessa túnica, que serão fundamentais para realizar sua função de controlar o fluxo pelos órgãos, ou seja, maior o fluxo necessário no órgão, elas relaxam, se dilatam. Menor o fluxo necessário, vasoconstricção. Uma característica, além da camada média espessa que irá lhe auxiliar a diferenciá-las nos cortes histológicos, é sua lâmina elástica interna proeminente. Como você pode ver na imagem, bem proeminente. Mas também não vai ser sempre assim, tão clara, né? Já sua lâmina elástica externa só é espessa nas artérias musculares maiores. Para terminar, sua túnica íntima é mais delgada do que as artérias elásticas que acabamos de ver. Então, dando prosseguimento, chegamos às arteríolas. Elas controlam o fluxo a nível de microcirculação. Para isso, possuem uma ou duas camadas de células musculares lisas na túnica média. Outras características suas é que sua camada subendotelial é bastante delgada. Nas arteríolas muito pequenas, a lâmina elástica interna está ausente. Porém, em nenhuma delas a lâmina externa se apresenta. Pronto, arteríola rapidinho assim. Enfim, chegou a hora de cumprir outra promessa: falar mais calma dos capilares. O básico você já sabe. Eles possuem apenas uma camada de células endoteliais apoiadas na lâmina basal. São vasos tão finos que sua luz pode ser formada por uma única célula e são chamados de vasos de troca. Agora gostaria de apresentar os pericitos. Essas são células que envolvem as células endoteliais dos capilares e das ênulas pós-capilares com seus longos prolongamentos. Elas possuem duas funções aparentes. A primeira, na recuperação em caso de lesões, pois elas se diferenciam para formar células endoteliais ou células musculares lisas. A segunda é uma função contrátil, que é sugerida devido à presença de miosina, actina e tropomiosina em abundância em sua composição. Agora que já conhecemos essa célula diferencial dos capilares, vamos diferenciá-los. Como já disse na aula de anatomia, podemos dividi-los em três tipos. Os capilares contínuos ou somáticos são caracterizados pela ausência de fenestras, ou seja, orifícios em sua parede. Eles estão presentes nos tecidos musculares, nos tecidos conjuntivos, nas glândulas exócrinas e no tecido nervoso. Em alguns lugares desses tecidos, com exceção do tecido nervoso, eles possuem vesículas pinocíticas, que são responsáveis pelo transporte de macromoléculas pela parede, já que não possuem fenestras. Outra categoria são os capilares fenestrados ou viscerais. Estes são caracterizados por possuírem fenestras nas paredes, que pode ou não ser obstruída por um diafragma mais fino que a membrana celular.
Devido a isso, alguns livros consideram a divisão de 4 categorias de capilares, mas prefiro a de 3 e apontar essa peculiaridade. Quando possuem diafragma, são característicos de locais que ocorre um intercâmbio intenso entre o tecido e o sangue, como é o caso dos rins, intestinos e glândulas endócrinas. Já quando são destituídos de diafragma, o sangue só é separado dos tecidos pela lâmina basal e estão presentes apenas no glomérulo renal, fácil de lembrar. Por fim, temos os capilares sinusoides. Eles possuem algumas características específicas. Primeiro, seu caminho é tortuoso e possuem diâmetro maior do que os demais tipos de capilares. Tais características permitem a redução da velocidade do fluxo sanguíneo. Outras características são a descontinuidade das células endoteliais, a presença de fenestrações no citoplasma desta e a descontinuidade também da lâmina basal, permitindo assim o contato direto do sangue com os tecidos. Essa categoria está presente no fígado e em órgãos hemocitopoéticos, como a medula óssea e o baço. Hora de começar o retorno ao coração. Então, como já vimos, após o leito capilar temos as vênulas pós-capilares, que também são chamadas de vênulas pericíticas. Elas são formadas apenas por uma camada de células endoteliais, em voltas de pericítios, como já vimos. Porém, as maiores vênulas possuem algumas células musculares lisas ao invés de pericítios em sua parede para realizar a função contrátil. E o sangue continua seguindo seu percurso, chegando nas veias pequenas e médias. Elas possuem uma camada subendotelial fina. A média consiste de pacote de células musculares lisas entremeadas com fibras reticulares e uma delicada rede de fibras elásticas. E por fim, a adventícia é mais desenvolvida que a média, além de ser rica em colágeno. Não tem muito o que falar delas, então vamos logo às grandes veias. Essas sim possuem uma íntima bem desenvolvida, porém sua camada mais externa, a adventícia, é a túnica mais espessa e bem desenvolvida, não esqueça isso também. Frequentemente possui feixes longitudinais de músculo liso. Já a média é muito fina se comparada, o que não é muito característica dos vasos. Para acabar as veias, apenas recapitular as válvulas venosas que tiveram tanta importância com um pouco mais de detalhes. Elas são dobras da túnica íntima, como já vimos, e são compostas de tecido conjuntivo rico em fibras elásticas revestidas em ambos os lados por um endotélio. Pronto, acabamos! Então é hora das dicas de estudo. Tenho que assumir que houveram algumas coisas que apareceram nos livros de histologia, mas eu preferi deixar para comentar em fisiologia. Aí você me pergunta, por quê? Porque acredito que apresentá-las já em um contexto fisiológico seja mais interessante de fixar, não sendo apenas mais um tópico aqui neste vídeo. E nisso estou falando da inervação, dos seios carotídeos e dos corpos carotídeos. Nós teremos a oportunidade de explorar essas questões tranquilamente nos outros vídeos, mas se quiser adiantar, fica a dica de estudo. Quanto à dica para estudar a histologia dos vasos, eu acredito que a prática irá facilitar sua vida. São muitos detalhes e por vezes confundimos quem é de quem. Porém, tente lembrar primeiro qual é a função do vaso. Tentei ao máximo nesse vídeo associá-las com suas características, mas tenho que assumir que algumas não foram possíveis. Portanto, pesquise mais imagens, que possuam legendas e acostume com a aparência de cada um deles. Por exemplo, irá perceber que geralmente as artérias são bem redondinhas, e sua camada muscular a entrega facilmente, enquanto que as veias são mais disformes, porém possuem uma luz maior do que as artérias no corte. E os capilares? Esses serão vasos pequenos na membrana, muito fina. Então é isso, galera. Mais uma parte do sistema circulatório se foi. Se te ajudei com esse vídeo, clique em gostei, assim poderei continuar te ajudando. Se inscreve no canal para não perder as atualizações, e se te ajudei muito, dá aquela força e compartilha esse vídeo com os amigos nas redes sociais. Críticas e sugestões, como sempre, nos comentários ou no Facebook do canal que está logo abaixo na descrição. Então até a próxima e fui!